conhecer dos cachorros. Entendo. Então, muito obrigada por estar aqui comigo. A Leia e a Lisa também. Muito obrigada às duas. E desculpe que eu estou aprendendo português, mas vou tentar Melhor do que eu falar. que tu fala inglês. Está ótimo. Obrigada. Estou aprendendo um pouco a pouco. Afinal, você ficou quanto tempo no Brasil? Há quase 6 meses. Tá. Sim, comecei no Rio e depois fui a São Paulo e a Salvador depois. Rio, São veja Paulo, só. Salvador. Sim, Que bom. foi lindo. Gostei muito. Seu português está ótimo. Tá Poxa, muito bem. quando eu fiquei 6 meses no Brasil, meu Não conseguia português falar? ainda estava... Ué, você sempre me diz, né? Você sempre me diz, você falava aquele... É difícil. Não, a Elisa, ela tem um acento, a gente pensa que ela é do Sul, a gente pensa que ela é gaúcha. Sim. Várias pessoas perguntam se você é do Sul, não é? É verdade. Ela tem um acento no português que parece brasileiro que mora no sul do país, né? No É sul interessante. Então, a gente pensa que ela é gaúcha. Como Porto Alegre, tudo isso. Isso foi muito depois de 6 meses. De eu morar 6 meses aqui. Ela, eu acho que tem tá com um brasileiro bem brasileiro. Ela tá bem, ela tá ótima, tá muito bem. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Eu estudo capoeira também. Assim, passo muito tempo aqui com brasileiros nos Estados Unidos. Passo muito tempo com os mestres da capoeira. Aí você fala português com eles? Pouco a pouco. As canções me ajudam muito, cantando as canções da capoeira. Cantando, é lógico, a música ajuda bastante. Sim, ajuda muito. Sim. Que bom, que coisa boa. E aí? Sim. Então, claro. Assim, acho que podemos começar falando da peça teatral por Vinícius de Moraes. Porque a senhora estava Mira nesta produção, né? O personagem que eu fiz foi Mira. Sim. Na peça. E como foi diferente? A senhora tem memórias dessa experiência? Como foi diferente o papel da Mira contra a Sarafina, de ter outro parte? Sim, lógico, porque foram visões bem diferentes, né? Porque o Vinícius, ele sempre foi apaixonado pelo texto Orfeu grego, né? E ele fez então essa transposição do texto para os morros carioca, né? Sim, sim. E enfocando mais uma vivência no morro, porque o filme enfocou muito o carnaval. Sim. Né? O filme é todo carnaval, né? É carnaval, passar tudo durante o carnaval. Sim. Né? Mas a peça de Vinícius, não. Sim. A peça de Vinícius teve um enfoque bem mais, digamos assim, beirando a tragédia, uma tragédia carioca. Sim, né? Sim, dentro das comunidades, nós na época chamávamos sem nenhum problema favela e morro carioca, agora se fala comunidade, né? Então, não se tinha problema de falar isso, né? Então, a peça do Vinícius foi mais um trabalho bem mais próximo da tragédia mesmo em si, né? De Ofero grego. Com uma visão não tão... como eu posso falar? Quase que... apesar do filme ser um filme muito lindo, poético e tudo, que ele é um filme muito poético, um filme muito bonito, que é exibido mais fora do Brasil do que dentro do Brasil, nós sabemos disso, né? Sim. Mas ele tem também uma conotação de levar ao estrangeiro uma visão do Brasil, que o brasileiro é sempre alegre, está sempre dançando, está sempre rindo, né? Tem problemas, né? Sim. E já o do Vinícius, não. O do Vinícius já tem... O texto do Vinícius já tem uma visão
mais, digamos assim, humana dentro de cada personagem. Sim, né? sim. A senhora acha que... Camus é lindo o filme, é maravilhoso, é lindo, eu amo Camus. Ele foi uma pessoa que eu amei muito, Camus, um amigão, marido da minha amiga. Mas tem essa coisa assim de olha o Brasil, como é bonito, como se dança, como se samba, todo como bonito, as pessoas todo alegre, né? Todo encantado, né? Sim. E já o do Vinícius não, é mais profundo, né? Sim. Eu acho mais profundo dentro de uma visão teatral, né? Sim. Eu acho bem mais interessante. Eu estava falando com a escritora. Aliás, são experiências diferentes. Cinema foi uma coisa e teatro foi outra, sim, né? Sim, é outra coisa, sim. E a cinema tem uma audiência mais grande, de estrangeiros e tudo tem isso. imagem, cinema é imagem, então tem que focar na imagem, tem que pensar realmente o que você vai trazer para o público em termos de imagem, né? Sim. E o teatro por si, você então tem que estar baseado realmente em um texto que tem uma consistência maior a nível teatral, de dramaturgia e tudo, né? Sim. E estava apresentado ao povo do Rio de Janeiro. Assim, tinha que ser mais autêntico. Mais autêntico, justamente. Sim, entendo. Eu estava falando com a escritora que está escrevendo a adaptação. Ela se chama Lynn Nottage. Ela é uma das mais talentosas e tem muito êxito aqui nos Estados Unidos. E ela estava... Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Honey. Claro. Eu entendo que, pelo que você me falou por e-mail, que essa adaptação que ela está escrevendo é uma adaptação a partir do filme e não da peça. É isso mesmo? Sim, eu estava equivocada, porque eu achava que foi solamente do filme. Mas falei com os producers, e eles me falaram que querem usar elementos do Orfeu da Conceição, porque eles estão muito interessados, como a senhora Léa falou, em manter mais conexões a Brasil verdadeiro, e não somente uma ideal de carnaval. E tem carnaval e tudo isso, mas também tem um sentimento da vida cotidiana nas favelas. Porque no filme, no texto de Vinícius, Sim. ele tem o Orfeu não mora sozinho num barracão, ele tem uma família, tem uma mãe, tem um pai, uma mãe meio jocasta, que gostava desse filho um pouquinho mais, né? Sim. E a mãe é muito forte na peça do Então, Vinícius. O Vinícius veio, puxou, trouxe a Grécia para o mundo, né? Então, é teatro, é diferente, né? Sim, é bem diferente. E essa vai ser para o teatro, é Broadway. Assim, a peça em que eu estou trabalhando é para teatro, é Broadway. Assim, acho que temos que pensar nessas coisas. Tem o texto de Vinícius? Sim, tem. Já tem, né? Sim, tenho aqui. Tenho um. Esse do Cornell. Mas tem um original, música de Jobim e tudo isso. De Jobim, de Tom. Mas ali tem o texto da peça? Nesse livro? Texto, sim. Este pertence ao Cornell, à universidade em que eu trabalho. E tenho essa também, Elisa, o Quilombo. Mas eu estava falando com a escritora Lynn Nottage e ela falou que ela quer mostrar a vida cotidiana no Morro e do Rio de Janeiro nessa época, um jeito mais autêntico, mais como a realidade. Sim, porque o texto do Vinícius foi uma transposição realmente da tragédia grega para os morros cariocas. Entendo, sim. Tá? Então, não que aquilo, o que foi apresentado em teatro, foi uma dramaturgia, estivesse refletindo a vida do carioca naquele momento. Sim. Tá? Sim. Foi a tragédia grega transposta para o morro carioca, só
com negros, uma atuação, um texto feito só para atores negros especificamente, sim, né? Sim. O grande ideal do Vinícius foi esse, sim, né? Sim. Fazer a tragédia grega nos morros cariocas só com negros, porque nos morros cariocas a maioria dos habitantes são negros e nordestinos, né, na sua maioria. Sim. Então, a maioria é negro mesmo. Então, esse é o grande ideal do Vinícius, fazer um texto para negros, transpor a tragédia grega para o morro só com atores negros. Sim. Então, mas isso ele não refletia a vida do carioca, não é isso. Não é isso, não refletia a vida do carioca. É a tragédia de Orfeu nos morros. Nos morros. É a vida do morro. E entendeu? Com muito influência. A tragédia de Orfeu grego no morro. No morro. Orfeu, que amava Eurídice, ele foi criando personagens que tinha uma rival, que tinha uma mãe meio jocasta, entendeu? E foi criando, né? Mas a essência é de Orfeu grego. Sim, tô vendo. E Moraes passou tempo no Nordeste, na Bahia. E tem muita influência no Nordeste. Foi até baiana, com uma negra baiana, Jessie Jesse. Mas foi depois de Orfeu. Tá. Depois de Orfeu, ele foi para Bahia e casou com Jessie Jesse. Foi depois. Entendeu? Sim. Mas ele era um homem, um diplomata, ele viajava o Brasil inteiro, vivia em Paris, tá entendendo? Então ele viajava à vontade, né? Ele era um intelectual, um bom vivant. Sim. Não era? Era um compositor maravilhoso, um músico excelente, né? Sim. Um poeta. É o poetinha, o chamado poetinha. Nós chamamos o Vinícius de Moraes de poetinha no Brasil. Sabia? Sabia. É o poetinha. Poetinha. Temos o texto e podemos ver as letras, as palavras, mas não podemos ver o cenário, como foi a peça teatral. E a senhora lembra de como foi apresentado? Tive Oscar Niemeyer fazendo os cenários. O Oscar Niemeyer fez o cenário, né? E um cenário bonito, futurista, assim, um negócio bonito, com uma rampa, né? E a direção foi do Léo Juse, o diretor Léo Juse, foi que dirigiu. E nós estreamos no Teatro Municipal, aqui. Que lindo, sim. Aqui na Tailândia. A estreia foi aqui no Teatro Municipal. Lindo. O elenco tinha Ciro Monteiro, Haroldo Costa, a filha do maestro Paiva, que foi a Desi Paiva, que faleceu há pouco tempo, o Abdias do Nascimento, que fazia o Aristeu, eu, que fazia a Mira, que é uma Mira completamente diferente da Mira do filme, né? Ela não estava tão agressiva, né? Sim, ela era apaixonada por ele. Sim. Né? Ela o mata por amor, né? Por ciúmes, né? Não, por mas ciúmes. Não tinha aquela beleza, aquela coisa assim da Lourdes é teatro, é outra coisa. Sim. É diferente. No filme existe o personagem Aristeu? Não. Pois era a minha impressão. O filme não existe, porque o Marcel encontrou com o Vinícius em Paris, né? Conversaram, ele viu o texto do Vinícius sobre o espetáculo e fez, então, a adaptação cinematográfica. Sim. Entendeu? Sim. Após o teatro. Tanto que quando ele começou, o Marcel Camus começou a fazer os testes na Maison de France, aqui no Brasil, eu pensei que eu fosse fazer a Mira, porque eu tinha feito a Mira dar um humor, né? Uma parte mais de humor, né? De comédia dentro do filme, né? Sim. E Sarafina foi criado especialmente para você, né? Sarafina, a personagem estava criado para você? Não. Não? Não. Não.
Não foi. Ah, tá. Não foi criado para mim, não. Serafina foi um personagem que Camus criou. E ele, então, instituiu, na época, ele fez um anúncio nos jornais, colocou um anúncio convocando os atores negros, ou pessoas que, mesmo que não fossem atores, para se candidatarem aos testes. Eu, então, cheguei e fui me candidatar a Mira. Ele disse para mim, não, Mira, não. Você vai fazer a Serafina, porque ele já tinha todas as candidatas que estavam se candidatando à Serafina, elas estavam se candidatando de uma forma ilusória, porque ele já tinha a Mira, a Eurídice, ele já tinha a Eurídice desde Paris, que era a Marquesa Down. Entendo. Tá? Já estava combinado com a Marquesa. Mas a Eurídice é a mesma, é a personagem no filme que seria paralela à personagem da peça? A Eurídice sempre. É Eurídice de Orfeu. Exato. Sim. Então, mas, quando as pessoas iam fazer os testes para a Eurídice, estavam fazendo de uma forma ilusória. Ele já tinha Eurídice, que era uma Mas isso não é nem Mira nem Serafina. Estávamos falando de Mira e Serafina. Ele fez o concurso para todos os personagens. Eurídice, Serafina, Mira, para todos. Todos os personagens que ele criou na adaptação cinematográfica. Então você não chegava para fazer... Eu não sabia que existia a Serafina, porque a Serafina foi criada na adaptação cinematográfica. Exato. Eu sabia da existência da Mira, da peça teatral. E eu cheguei para fazer o teste para Mira. Então, o que aconteceu? Mira não. Já temos Mira. Não. A Mira, você vai fazer o teste para a Serafina. E eu fazia. Mas acontece que ele também não estava me querendo para a Serafina. Ele não me queria. Entendeu? Ele não queria uma atriz. Ele queria lançar pessoas novas. Entendeu? Sim. E eu fiquei ali acomodada. Só que todas as outras candidatas que faziam os testes, elas faziam os testes, iam lá para dentro, tomar lanche, beber Coca-Cola, conversar, fumar um cigarro, e eu ficava na sala olhando todas elas. E quando eu ia fazer o meu teste, eu botava um pouquinho de cada uma. Aí Marcelo observou isso. E no dia em que ele escolheu todas as candidatas para os personagens, ele disse, Leia, você ganhou pela sua dedicação, pela sua sabedoria, porque enquanto as outras todas saíam, você ficava olhando todas elas e você acabou fazendo uma Serafina que eu queria. Excelente! Eu ganhei no grito. E Serafina é a personagem que todo mundo ama neste filme mesmo, né? Todo mundo gosta da Serafina. E eu ganhei no grito. Só que no dia da estreia, quando nós estreamos, foi uma estreia muito linda, com banda de música e tudo, foi uma coisa linda. E tapete vermelho para a gente entrar no cinema, aquelas coisas. E de estreia, né? E então... quando o filme foi projetado, eu comecei a chorar, porque todo mundo no cinema ria, e eu nunca tinha feito nenhum personagem de humor, numa comédia. Eu só no filme do série. E eu fiquei indignada que todo mundo ria. Mas tinha Serafina, né? Ele me leva lá para dentro, enxuga o rosto e vai já para o palco receber flores. Eu chorando. Que engraçado. Mas eu estava com a vida na cabeça. Eu queria matar o filme, eu queria tragédia. Excelente. Vou buscar um copo d'água para a Leia. Você quer água sem gelo nenhum? Ou não, pode sem ser geladinha? Sem gelo. Natural. Tá. Podemos continuar? Sim, Vamos claro. continuar, Elisa. Sim. Então tá. Como eram os ensaios? O processo dos ensaios
para Orfeu da Conceição. Orfeu da Conceição. Do filme, do teatro. Sim, Okada, as duas, como foi iniciar? Bom, os ensaios primeiro vamos falar de Orfeu da Conceição, teatro. Sim. Que foi feito primeiro, né? Sim. Nós começamos a ensaiar na casa da Lilian Nunes, que era, na ocasião, esposa do Vinícius, que tinha 2 filhas pequenas, na ocasião, né? E lá em Ipanema. Então, nós começamos a ensaiar lá, o grupo vinha, os atores ensaiando, lendo, relendo e tudo. E depois nós passamos para... Aqui pertinho da Casa do Abdias tem um prédio que o nome era High Life. Esse local, High Life, era um prédio enorme de 2 andares. Parece que agora vão fazer algum centro cultural, eu acredito, no momento agora. Mas antes ele estava quase praticamente abandonado. Era um local onde aconteciam os maiores bailes de carnaval do Rio, entre vários outros prédios, outros locais. Esse estava incluído. E eles cederam o espaço para a gente embaixo, né? Porque o Orfeu tinha uma montagem com muitos atores, que tinham a parte do inferno e tudo, né? E nós ensaiávamos aqui, na Rua da Elisa. Por coincidência, né? Eu não podia imaginar nunca que eles iam morar aqui, ao lado do High Life, né? Sim, foi no High Life. Que coincidência. Nós ensaiávamos aí, vinhamos à tarde, passávamos a tarde até a noite, ficávamos aí ensaiando, e o ensaio se deu de uma forma tranquila, porque o diretor era ótimo, o Léo Júlio, muito nosso amigo, né? Sim. E íamos a São Paulo também, na casa do Agostinho de Santos, né? Que também fez música depois pro filme, né? Casa do Tom Jobim, né? Então, o ensaio se deu assim, mais no iLife e em casa do Vinícius. Ele morava na Henrique Dumont, em Ipanema, né? E a seguir estreamos, sem problema, sem nada. Foi uma estreia belíssima de gala, e os atores todos, todo mundo muito feliz, porque é um texto lindo, um texto belíssimo, né? E tanto que eu sou diretora artística aqui do Sindicato dos Artistas aqui no Rio de Janeiro, né? O SATED, e esse ano vai ter uma leitura dramatizada de Orfeu da Conceição. Então, vai ser muito bom. E essa peça foi encenada várias vezes por outras companhias de teatro, né? Mais umas 3 ou 4 vezes aqui no Rio, talvez também fora do Rio de Janeiro, eu não sei. E ela fez muito sucesso, saímos do Municipal, fomos para o Teatro República, que era ali a atual TV Educativa, ali era um teatro, né? Ali era um teatro, e surtiu, e foi muito bem recebida pela crítica, todo mundo elogiou muito, porque o texto é muito bonito, o Vinícius realmente ele escreve bem, né? E foi histórico, porque os atores eram negros no Teatro Municipal. Foi uma coisa muito histórica, né? Sim, mas não tão histórico quanto o Imperador Jonas, feito há anos, quando eu não estava, né? Ainda não estava no teatro, quando a Abdias estreou o Imperador Jonas, e a Arinda dos Santos, né, fazendo... A Arinda Serafim fazendo. Nessa ocasião, realmente foi histórico. Porque nunca tinha acontecido um negro no teatro experimental, negro no teatro municipal. Sim. Isso nunca tinha acontecido realmente. Nunca. Isso foi 11 anos antes. Foi 11 anos antes. E depois de Sortilégio também. Depois Sortilégio, né? Fizemos Sortilégio. Né? Sortilégio nós fizemos
no Teatro Dulcina, não foi Félix ou Dulcina? Foi Dulcina. Mas foi no Teatro Municipal Fizemos também a estreia foi no Municipal, né? Foi uma estreia no Municipal e passamos depois para o Dulcina. Depois veio Orfeu. E o Sortilégio foi para o Teatro Municipal de São Paulo também, não foi? Também foi um dia no Teatro Municipal de São Paulo. 3 dias, fim de semana, né? Fim de semana Municipal de São Paulo. Foram ocasiões assim que nunca tinha acontecido, mas nunca tinha pisado. Teve vendendo doce, uma baiana, como era o nome dela? A Pérola Negra. No espetáculo, ela não tinha fala, não tinha nada, e durante esse espetáculo ela ficava sentada, durante o espetáculo, que eu não me lembro mais o nome do espetáculo, sentada, uma linda baiana, que aliás foi feita por minha mãe. Minha mãe. E sentada no palco, quietinha, bonitinha, era uma figura decorativa ali, né? Imagino que os atores já tiveram uma relação muito forte, porque todos estavam do Teatro Experimental do Negro, assim. Você fala onde? No Orfeu da Conceição. Sim. Tinham vários atores do Teatro Experimental do Negro, sim. Sim. Eu, Haroldo Costa, tinha a Cléa Simões, tinha... Primeiro foi Zeni Pereira que fez, depois foi Cléa Simões, né? Que fez a mãe, né? E tinha um cantor famoso, que era o Ciro Monteiro, que fazia o pai, que estava tendo uma experiência enquanto ator, porque ele era cantor. Sim, cantor, sim. Né? A Deise Paiva estava fazendo teatro de revista, porque teve a sua primeira experiência também fazendo um teatro, né? Um texto dramático. E os outros eram bailarinos, né? Abdias, que era o fundador do Teatro Experimental, que fazia o Aristeu. Sim, né? Sim. Mas eu não entendo que fosse uma coisa assim por acaso. Houve vários atores do Teatro Experimental do Negro. O que eu entendo é que o Vinícius pediu para o Abdias. Ele pediu para o Abdias. O Teatro Experimental do Negro organizou o elenco para ele. Sim, organizou o elenco para ele, levando Haroldo. Sim, essas pessoas que você o próprio Abdias, que éramos do Teatro Experimental. E Zeni Pereira. Zeni Pereira. Agora, o Ciro não. O Ciro é porque o Vinícius, como bom vivant, admirava o Ciro Monteiro, cantor. Então, ele chamou o Ciro Monteiro. Para o Ciro Monteiro ter essa experiência na vida dele. E o Ciro ficou encantado, quis fazer, né? Qual foi o papel dele? Foi o do pai de Orfeu. Tá. O pai de Orfeu. E as outras personagens, a Deise foi encontrada, nós fomos ver